Graça e paz a todos os presentes e aqueles que vão assistir pelas redes sociais. Hoje é um dia de festa aqui para nós. Hoje foi apresentado o Leonardo. A irmã Bia trouxe seu filho para ser apresentado e nós estamos com o coração muito alegre aqui, graças a Deus. Obrigado, irmã Bia. E hoje nós vamos falar sobre que Jesus denuncia a corrupção na religião. E esse é um assunto que nós aprendemos essa semana, através do pastor César Cavalcante. Ele que trouxe isso à luz, ele tocou muito no meu coração, essa palavra, esse ensino, e eu quero trazer para os irmãos, talvez de uma maneira diferente, e o Senhor sabe como que ele alcança as pessoas. E talvez nós venhamos a aprender algo que a gente nunca se tocou, mas está na palavra de Deus. Uma coisa é certa e notória: Jesus combateu a religião, a religiosidade, a falsa religião. Jesus combateu desde o princípio do seu ministério. E a Bíblia também combate, e nós vamos ver isso hoje. Então, para iniciar, a denúncia. Preste bem atenção que está escrito em Lucas, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 4. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, Elisânias tetrarca de Abilene, preste atenção, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Muito bem, vamos ver aqui o próximo texto. Aqui é uma denúncia gravíssima. Logo no versículo 2, está escrito ali, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Nós vamos ver aqui, quando o Senhor instituiu ali o sacerdócio e o sumo sacerdócio, quantos sumos sacerdotes Deus escolheu? Quantos? Lá com Moisés, quando Moisés subiu ao monte e desceu, quanto? Sumo sacerdote. Na verdade, ele escolheu a família inteira de Arão. Sumo sacerdote. Sacerdotes são vários. Mas sumo sacerdote? Arão. E como era a troca? Para trocar Arão, o que tinha que acontecer? A troca do sumo sacerdote. Tinha que morrer. Ou seja, sumo sacerdócio é vitalício. Foi isso que Deus instaurou. Mas olha que coisa. Logo, no início do ministério de Jesus, já há uma denúncia aqui, ó. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Quantos sacerdotes tinha aqui na época de Jesus? 2. Aqui já quebraram aquilo que Deus tinha instituído. Agora não é mais divino. Agora é político. Deus faz algo tremendo. Com quem deveria estar a palavra de Deus? Com o sumo sacerdote. O que Deus faz aqui? Veio no deserto a palavra de Deus a quem? Deus deu sua palavra então para João. Mas será que João poderia receber a palavra de Deus? Pela lei de Deus, pela lei de Deus, a lei de Deus. Será que João poderia receber? Vamos ver? Lá em Lucas 1, 5 e 6. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote, Zacarias, da ordem de Abiás, e cuja mulher era das filhas de Arão.
o seu nome era Isabel. Isabel e Zacarias, eles trabalhavam no templo e Zacarias era sacerdote. Mas a esposa dele, Isabel, ela era da linhagem de Arão. Qual o nome do filho desse casal? João. João, então, era descendente de Arão. Ele podia receber a palavra? Então, lá no texto que nós estamos vendo, no primeiro texto, a palavra de Deus foi a João. Por que a João? Porque o sacerdote, o sumo sacerdote, a religião prevaricou. A religião, ela distorceu a palavra de Deus, errou. Então, pelo caminho errado. E Deus não para. Então, Deus tirou a palavra que estava ali, dada para o sacerdote, para seguir aquela linhagem, e eles quebraram o pacto, quebraram o acordo com Deus, desobedeceram a Deus, Deus tirou e deu a João. Ou seja, Deus não fez nada mais do que continuar a sua palavra. Então ali, na época, o verdadeiro sumo sacerdote era João, e não Anás e Caifás. Como é que é? Caifás, não esses dois. Que um acho que era, o outro era sogro de Caifás, um era sogro do outro. Era totalmente político. Você entende por que Jesus combateu a falsa religião? Mas quantas vezes nós lemos isso daqui e nunca percebemos isso? Olha que interessante. O sacerdote não pode se vestir com roupas comuns, não é verdade? Porque toda roupa ali dada para o sacerdote tinha aquelas indumentárias, a placa, né, com a pedra das tribos, lembra? Né? E nem poderia comer comida comum. A comida do sumo sacerdote era especial ali do templo. Das ofertas. Aí você fala, mas e João? O João não podia vestir as roupas comuns, olha só, e nem comer comida comum. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura, e o seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Ele vestia diferente e comia diferente mesmo. Até arrepia. Tá vendo como Deus é fiel à sua palavra? Deus não volta atrás da sua palavra. E agora você fala assim, vamos continuar lendo. Vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região do redor do Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele, João Batista, no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhe, raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Palavra dura, por quê? Eles tinham prevaricado contra Deus. Essa indignação de João é porque ele sabia o que estava acontecendo. E essa autoridade de João para falar com as autoridades religiosas vinha de Deus. Então não adiantou o homem quebrar a religião. Deus manteve firme a sua palavra e o seu acordo com a humanidade. E nós vemos aqui uma coisa interessante, né? Lá em João 11:49, diz assim, então um deles, chamado Caifás, olha aqui, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse, nada sabeis. Naquele ano, não era vitalício? Agora é de ano em ano, de acordo com a tendência política ali daquele momento. Isso foi a época que Jesus começou o seu ministério. E aqueles homens, totalmente fora da palavra de Deus, da vontade de Deus, que comandavam religiosamente o povo de Israel, acharam de perseguir Jesus. Porque Jesus veio para trazer a verdade. Primeiro perseguiram quem? João Batista. E João Batista anunciou quem? Jesus, aquele que é o Cordeiro de Deus, que vinha para tirar o pecado do mundo. E depois começaram a perseguir Jesus, porque Jesus os chamou de túmulos caiados, túmulos enfeitados. Eles pediram, faz um sinal. Por que vocês querem sinais? Vocês não creem em mim. Jesus disse também, vocês querem agradar mais o homem do que a Deus.
Então, Jesus combateu a religião. Será que esse tipo de coisa que chega a nos indignar também, parou ali com Jesus? Parou com a morte e a ressurreição de Jesus? Será que esse tipo de religiosidade, religião parou ali e acabou? Ou será que está até hoje? Até hoje está. Homens vestidos de uma falsa autoridade, diante de Deus, é claro, pregando que Jesus não é Deus, que estão aguardando o Messias, e eles são melhores do que os outros porque seguem os mandamentos de Deus. Mas isso já foi quebrado há mais de 2025 anos atrás. E resquícios dessa quebra entrou em todo o mundo. E nós vemos a falsa religião muito próxima de nós, pregando aquilo que Paulo falou que iria ser pregado. Deixa eu só ver se eu coloquei aqui. Aqui, ó. Até hoje, os verdadeiros pregadores da palavra de Deus, até hoje temos os verdadeiros pregadores da palavra e os falsos pregadores. Até hoje. Quem é que vai identificar quem é os verdadeiros e os falsos? Quem vai? Primeiro Deus. E depois aqueles que, como foi falado aqui, buscarem o conhecimento. Tem que buscar. Se você tem a escritura, vai ler. Quantas pessoas saíram da onde estavam porque leram a Bíblia? E viram, peraí, mas aqui nunca pregou a Bíblia. Aqui nunca foi falado das Escrituras. Aqui nunca foi dado a majestade devida a Jesus Cristo. Aqui nunca foi dado a honra a Jesus Cristo. Eu vou sair daqui. E saíram. Porque leram a Bíblia. Então a maneira de identificar quem são os falsos pregadores é ler a Bíblia. Como foi dito aqui também. Distorcem a palavra para se enriquecer. Então, a diferença entre os falsos pregadores e os verdadeiros pregadores. Os verdadeiros pregadores pregam o que Jesus pregou. O Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino veio para se contrapor, para deixar de escanteio aquilo que os fariseus pregavam. Vocês precisam fazer e fazer e fazer e fazer para conquistar o favor de Deus. E Jesus veio para mostrar a graça. A salvação pela fé e não pelas obras. Quando nós iniciamos na graça, eu achava que a coisa mais fácil de se entender seria graça. Porque graça você não precisa fazer nada, não precisa fazer as obras para ser salvo. Eu achava que isso seria muito fácil de ensinar as pessoas, porque o Senhor, quando falou para nós sobre graça, nós entendemos muito rápido. Mas é a coisa mais difícil das pessoas entenderem, é a graça. Como que eu não preciso fazer nada para ser salvo? Como que eu não preciso sacrificar? Como que eu não preciso pagar nada? Não é possível. Eu tenho que fazer alguma coisa. Sim, você tem que crer em Jesus Cristo. Não, mas eu não preciso guardar nenhum dia da semana para ser salvo? Para ser salvo, não. Mas eu não tenho que subir um monte e descer um monte? Para ser salvo, não. Eu não tenho que ser honesto, eu não tenho que ser... Para ser salvo, não. O que mais? Eu não tenho que orar de dia e de noite, eu não tenho que jejuar, não tenho que... Para ser salvo, não. Eu não tenho que deixar tudo, para ser salvo, não. Então, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Crer em Jesus. Ah, preciso acreditar que Jesus existe? Não é bem assim, porque os demônios também o fazem e o demônio não vai ser salvo. Então, o que é esse crer? Crer é entender, é saber que Jesus é Deus e que por amor ele se tornou carne para que o povo da terra ouvisse Deus falar. Porque o povo está desligado de Deus, logo não ouve Deus. É você crer, entender que Jesus veio para tomar o nosso lugar no castigo eterno. Na nossa morte. Ele tomou o nosso lugar.
Isso está exemplificado ali entre a história breve, mas tremenda, de Barrabás. Estava condenado à morte e Jesus morreu no lugar dele. Barrabás simboliza aqui a humanidade. E que Jesus, pagando o preço pelo seu pecado, você precisa aceitar esse pagamento. Não pode continuar com o coração duro. Não, eu não quero que ninguém pague para mim. Eu quero continuar com a minha dívida. E eu vou dar um jeito de pagar os meus pecados aqui. Até tem a expressão, o mundo quando vê alguém sofrendo, fala, esse está pagando os seus pecados. É impossível. Ele está sofrendo como consequência dos seus erros, das suas más escolhas, das escolhas erradas. Como falamos aqui, da semeadura errada. Plantou má semente, colhe mau fruto. Crer em Jesus significa receber, né, esse pagamento, receber para você. Eu recebo o pagamento da minha vida. Eu reconheço que sou devedor. Se eu não receber o pagamento, eu continuo devendo. Então eu recebo esse pagamento. Jesus morreu por mim, eu agradeço, eu recebo, Senhor. E entrego minha vida ao Senhor. Já que o Senhor pagou pela minha vida, eu vou entregar. O Senhor pagou por quem? Por você, filho. Por você, filha. Então eu vou me entregar para o Senhor. Nada mais. É uma coisa lógica. Quando você compra algo, você quer ter aquilo nas suas mãos. Jesus pagou por nós. Ele quer nos ter. Se entrega a Jesus, recebendo Ele como único e suficiente Senhor e Salvador. Isso é crer em Jesus. Esse é o Evangelho do Reino. Por isso que Jesus disse, aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, esse será salvo. Todo mundo esperando pão, e Jesus vem com isso, as pessoas ficaram decepcionadas. Como estão hoje? Querem ir na igreja, como a irmã falou aqui, para se enriquecer também. Né? Encontra um espertalhão que diz, se você dá teu tudo, Jesus vai dar tudo para você em dobro. A pessoa, então tá bom. Não quer para ser salvo, não quer para entender que é pecador e precisa de um Salvador. Nós precisamos de Jesus, não Jesus de nós. Não fomos nós que fomos até Jesus. Você sabia disso? Não fomos nós que fomos até Jesus. Foi Ele que veio até nós, por amor. Então Paulo pregava muito semelhante a isso. Ele ficava indignado. Ele acabava de pregar, lá vinham os fariseus travestidos de cristãos e entravam nas igrejas e falavam, não, vocês têm que seguir a lei, vocês têm que fazer, aguardar não sei o quê, tem que fazer aquilo outro, tem que se circuncisar, tem tudo para ser salvo, porque Jesus morreu, é verdade por você. Mas você precisa fazer tudo isso. Não mudou, continuam pregando essas coisas. Aí Paulo vai e fala uma coisa muito séria, ele diz assim, Gálatas 1, 8 e 9. Bom, vamos ver primeiro Jesus, o que Jesus pregava, né? O que Jesus pregava? Mateus 4, 23, olha lá. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus pregava a salvação única e exclusivamente nele. E para que as pessoas acreditassem que ele é o Messias, ele fazia os milagres. Muitos acreditaram. Mas pessoas nem vendo os milagres acreditaram. E Paulo também pregava o evangelho do reino. Quando ele viu que estavam tentando infectar, envenenar o povo, ele falou exatamente isso que está em Gálatas 1, 8 e 9. Mas ainda que nós estamos sujeitos a erro e engano, a vaidade, ao orgulho, nós estamos sujeitos. Por isso que nós temos que combater isso todo dia. Ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos agora e repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. E nós ouvimos e vemos por aí quantos falsos evangelhos são pregados dia e noite. Por que eu digo dia e noite? Porque quem tem o dinheiro compra canal de televisão, então é de madrugada, é de dia, as pessoas vão na igreja à tarde, né? E continuam ouvindo o falso evangelho. A Bíblia diz que é maldição. Por que é maldição?
Porque mantém a pessoa na maldição de ir para o inferno. Porque quando você fala assim, quando a pessoa ouve o falso evangelho, um deles é o evangelho da prosperidade, e a pessoa está lá feliz, ela não entende que ela está amaldiçoada, porque ela está ali, puxa, conquistei, depois que eu estou no evangelho da prosperidade, fiquei próspero, olha só. Mas o que são os bens deste mundo comparado com aquilo que Deus tem reservado para nós? Que troca boba, que troca errada que as pessoas estão fazendo. Trocando o evangelho do reino pelo evangelho da prosperidade, o evangelho da cura física, o evangelho da inclusão, o evangelho do, entre aspas, amor, e deixando o evangelho do reino de lado. Esse é o cenário do mundo hoje. No tempo de Jesus, a religião ali totalmente distorcida. Quebraram o acordo que fizeram com Deus. Mas Deus não volta atrás de sua palavra. Deus não volta atrás de sua palavra. Quem negar a Jesus será negado no dia do juízo. Quem confessar Jesus será recebido, será confirmado ali junto ao Pai Celestial, nada menos do que por Jesus Cristo, o Senhor. Esses são meus, Pai, deixa-os entrar. E nós estamos nesse meio aí. Amém? Essa é a palavra de hoje. Uma denúncia bíblica para que você entenda o cenário que nós estamos vivendo hoje. E a escolha ainda é nossa. Nós podemos escolher Jesus, o seu reino, ou podemos escolher ficar do jeito que está, ou escolher aquilo que o mundo tem para nos dar, né? A falsa alegria, a falsa paz, a falsa felicidade, que passa de um dia para o outro, né? Você tem que estar renovando essa alegria de dia em dia aí. Essa é a mensagem de hoje, que essa palavra encontre um lugar no seu coração e você possa replicá-la. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.